A inclinação dos raios solares em relação ao plano horizontal varia ao longo do ano. Próximo do solstício de verão, os raios solares chegam à Terra de maneira mais perpendicular. Isso faz com que o feixe de raios solares chegue mais concentrado, porque a irradiância é mais alta, a quantidade de massa atmosférica a ser vencida é menor. No inverno, os raios solares chegam até o Sol de maneira muito mais inclinada. Isso faz com que o feixe de raios solares seja muito menos concentrado, ele é mais dispersado pelos raios solares, portanto a irradiância é mais baixa. Nesse momento, o ideal então é que o dispositivo de captação da radiação solar consiga interceptar os raios solares de maneira o mais perpendicular possível. Isso evita também, no caso dos módulos fotovoltaicos e nos coletores solares de placa plana, que o vidro seja mais refletivo da radiação solar, ele reflete menos. O vidro permite, então, que os raios solares penetrem, cheguem até as células fotovoltaicas de maneira direta. Chega a quantidade de radiação solar que chega e entra, penetra, chega até a área da junção PN é muito maior. À medida que o Sol vai subindo no céu, no seu movimento aparente anual, uma maior inclinação significa que os raios solares, para um módulo fotovoltaico que esteja inclinado, focando-se o inverno, ele vai receber os raios solares de maneira também mais inclinada em relação à sua face. Isso faz com que o vidro se torne mais reflexivo, a quantidade de radiação solar que penetra, que atravessa o vidro e chega até as células fotovoltaicas é menor. Então não se pode inclinar demais, nem voltando para o inverno, nem inclinar de menos voltando para o verão. O ideal é ficar no meio termo, geralmente apontando para o meio da janela solar, apontando na direção do Sol nos períodos de equinócio em setembro e em março. A influência da inclinação é tão grande que existem diversos estudos sobre o quanto se ganha ou se perde de radiação solar em um dispositivo de captação que esteja voltado para o ponto cardial do Equador, no nosso caso voltado para o norte, e inclinado em determinado grau. Esse documento que eu apresento para vocês agora é um conjunto de fatores de correção da radiação para as superfícies inclinadas. Esse conjunto de tabelas com os fatores multiplicativos foi feito pelo Instituto de Desenvolvimento e Economia de Energia da Espanha, o IDAE, o endereço é www.idae.es, o IDAE é da Espanha, né? Foi feito baseado nos estudos do professor Richard Pérez, que você pode buscar diretamente pelo site dele, richardperez.com, professor americano. Esse conjunto de fatores de correção apresenta uma tabela para cada latitude. Aqui nessa tabela para cada latitude nós temos um valor, um fator multiplicativo para cada mês do ano. Esse valor deve ser multiplicado pelo valor da radiação solar de acordo com a inclinação do arranjo fotovoltaico, de acordo com a inclinação do painel fotovoltaico. Os valores de inclinação vão de 0 até 90 graus, ou seja, do plano horizontal até uma parede. Se você estiver buscando uma localidade, por exemplo, que esteja a 20 graus de inclinação, a localidade é 20 graus. Você vem aqui na tabela dos 20, do cantinho 20. Qual será a inclinação que você vai instalar o sistema fotovoltaico ou qual que é a inclinação ideal? Você pode verificar nas linhas de fatores multiplicativos mês a mês quais são aqueles valores que são mais interessantes. Notem que o seguinte, à medida que se aumenta a inclinação, nós temos perdas nos meses de verão, né? Novembro, dezembro, janeiro, inclusive os meses um pouco antes, mês de outubro, mês de fevereiro, que são relativos, mas nós temos ganhos nos meses próximos ao inverno. Maio, junho, julho, os meses de março e agosto entram também. O ideal é aquela inclinação em que os valores de ganhos nos meses de inverno sejam superiores, muito superiores, mas os valores de perda não sejam tão grandes assim. Por exemplo, aqui na latitude de 20 graus, uma inclinação também de 20 graus. Nós teremos nos meses de verão perdas, a maior perda que acontece em torno de 9% no mês de dezembro. Mas nós temos ganho muito legal aqui no mês de junho, né? Na linha de 20 graus temos 16%. Talvez uma inclinação um pouco menor seja interessante, só não podemos exagerar muito. Na inclinação de 30 graus
Por exemplo, nós teremos um ganho significativo de 20% aqui, né, no mês de junho, mas infelizmente nós teremos perdas muito maiores. Se a perda for maior do que o ganho, essa inclinação não deve ser utilizada. O ideal é isso, que o ganho seja maior do que a perda. Aqui eu tenho 25, por exemplo. Eu tenho 18% de ganho e a maior perda, 14%. É isso? Não, 12% aqui no mês de dezembro. O que acontece é o seguinte, a gente pode tirar aqui desse caso duas equações empíricas que nos permitem rapidamente selecionar qual que é o melhor valor de inclinação, tanto para sistemas fotovoltaicos isolados quanto para sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Nos sistemas fotovoltaicos isolados, nós temos que garantir a geração de energia naquele período que tem menos energia, que é o período de inverno. Por isso, para esse tipo de sistema fotovoltaico isolado, a gente deve primar pela inclinação voltada para o inverno, aqui no mês de junho. Então, quanto maior for o ganho, melhor, desde que as perdas não sejam muito grandes. Já nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, a gente tem que nivelar a geração ao longo do ano. Então, o ideal é que a média de geração de energia, a média de radiação solar para o plano inclinado ao longo do ano seja interessante, porque a média de geração de energia também será mais alta. Então fica o seguinte, para sistemas fotovoltaicos isolados, a inclinação ideal geralmente é um pouquinho maior do que a latitude. Para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, a inclinação ideal geralmente é menor do que a latitude, e vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação dessa equação. Tomando como exemplo a cidade de São Paulo, nós temos o seguinte. Para sistemas fotovoltaicos isolados autônomos, a inclinação ideal, o ângulo beta aqui, pode ser calculado pela equação latitude mais 1/4 da latitude. São Paulo tem 23,54 graus de latitude. Eu vou somar com 1/4 desse valor. Você pode também multiplicar por 1,25, chega ao mesmo resultado. Nós temos então que basicamente a inclinação ideal para sistemas fotovoltaicos isolados autônomos ou isolados em geral em São Paulo é de aproximadamente 30 graus. Para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, a inclinação ideal pode ser dada pela seguinte forma, é 3,7 mais 0,69 que multiplica a latitude. No caso de São Paulo, nós temos 3,7 mais 0,69 multiplica 23,54, a multiplicação vem primeiro, vai dar aproximadamente 20 graus de inclinação. Ou seja, sistema fotovoltaico isolado, aqui no caso sistema fotovoltaico isolado autônomo, a inclinação ideal, 30 graus, é maior do que a latitude do local. Sistema fotovoltaico conectado à rede, a inclinação ideal para a gente selecionar a linha dos fatores de correção da radiação para planos inclinados, é menor que a latitude, é de 20 graus. Essa equação se aplica a qualquer local, em qualquer um dos hemisférios. Por exemplo, vejamos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é na mesma faixa ali de São Paulo, só que tem uma latitude um pouquinho diferente. A inclinação ideal de um sistema fotovoltaico isolado lá no Rio de Janeiro continua sendo de 30 graus. Veja que o arredondamento chega mais ou menos no valor. Se você reparou, no conjunto de fatores de correção, os valores são de 5 em 5, de 0 até 90 graus. Então, a gente tem que selecionar aquele que é mais próximo. 28 está mais para 30 do que para 25. Já 19,5 está mais para 20. O sistema fotovoltaico conectado à rede vai continuar com a inclinação ideal um pouquinho menor do que a latitude. Outro exemplo, aqui é a cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem latitude 21,18, então a inclinação ideal para um sistema fotovoltaico isolado é de 25 graus, um pouquinho menor do que em São Paulo, do que no Rio de Janeiro, mas a inclinação ideal aproximada para sistemas fotovoltaicos conectados à rede é de 20 graus. Na cidade de Goiânia, fazendo aqui a equação, a gente encontra que a inclinação ideal para sistemas fotovoltaicos autônomos, como Goiânia um pouquinho mais para cima em relação à latitude, um pouquinho mais próximo do Equador do que São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, a inclinação ideal para um sistema fotovoltaico autônomo é de 20 graus, mas a inclinação ideal para um sistema fotovoltaico conectado à rede, sistema fotovoltaico on-grid, é de 15 graus. Em uma localidade bem próxima do Equador, e geralmente qualquer localidade de 10 graus de latitude mais próximo do Equador, a gente tem isso aqui. O valor ideal
de inclinação, tanto para sistemas fotovoltaicos autônomos, quanto para sistemas fotovoltaicos on-grid, sistemas fotovoltaicos isolados, quanto sistemas fotovoltaicos conectados à rede, é muito próximo. Na cidade de Teresina, por exemplo, com a latitude de 5,08 graus, nós temos um valor de 6,35, que se aproxima muito de 5 graus. Para o sistema fotovoltaico conectado à rede, para o sistema fotovoltaico on-grid, nós temos o valor de 7,2, que está entre 5 e entre 10 graus. Ocorre o seguinte: sempre que for possível, evitem inclinar o arranjo fotovoltaico em valores menores do que 10 graus. Com 10 graus, a partir de 10 graus, a gente já tem tanto o vento quanto a poeira, quanto a chuva ajudando a limpar a poeira. A maior parte das partículas de poeira são esféricas, então elas tendem a rolar, e ainda mais com o auxílio do vento. Isso faz com que a sujeira se acumule na base dos módulos fotovoltaicos, desde que eles tenham uma inclinação de pelo menos 10 graus. Se vocês repararem, a maioria das usinas brasileiras de sistemas fotovoltaicos, mesmo aquelas instaladas no Nordeste, né, vocês podem obter informações sobre isso na internet, elas possuem inclinações superiores a 10 graus, geralmente 15 graus. Apesar de haver uma perda de energia elétrica gerada devido à incidência dos raios solares, haverá um ganho porque não haverá acúmulo de sujeira. Isso é uma coisa muito interessante. Como é que se faz para medir a inclinação de um telhado, por exemplo? Você utiliza um aparelho chamado inclinômetro. Esse equipamento, você coloca ele numa tábua de pelo menos 1 metro e coloca ele por sobre as telhas. É muito mais fácil até do que tirar uma ou outra telha para medir a inclinação do caibro. O conjunto de fatores de correção que eu apresento para vocês só funciona quando o desvio azimutal, ou seja, o desvio da face do painel fotovoltaico, né, do conjunto de módulos fotovoltaicos em relação ao norte, é de no máximo 30 graus. Se você tiver, por exemplo, um telhado com face leste-oeste, a instalação do sistema fotovoltaico ela pode ficar mais comprometida, né? Se a inclinação for maior, de 20 graus para cima, a gente vai ter uma quantidade de perdas muito grandes. É desaconselhável instalar sistemas fotovoltaicos autônomos nesse tipo de telhado, porque o sistema fotovoltaico autônomo vai encarecer devido à quantidade de energia que você consegue captar. Nos cursos de projeto, design de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, nós apresentamos uma segunda metodologia que cobre qualquer tipo de valor de inclinação e orientação. É uma coisa um pouquinho mais complexa do que o que nós estudaremos aqui neste módulo, que é voltado para sistemas fotovoltaicos isolados.